Olá, meus amigos. Quero então aí iniciar esse desafio de histórias, né, que a gente pode contar sobre algo que a gente pode fazer de bem ao próximo. É um processo que eu quero fazer para ouvir as pessoas, conversar, a gente também dialogar, mesmo que seja da forma virtual, porque às vezes a gente não tem nem com quem conversar e quem nos ouvir. Então eu vou contar um caso para vocês que aconteceu muitos anos atrás, como eu pude salvar uma vida entre várias que a gente já aconteceu no período de vida que eu possuo. Durante 7 anos eu fui policial militar e a minha atividade dentro da corporação era fazer policiamento comunitário, atender as escolas no programa do aluno guia, travessia dos alunos. Nos momentos que faltava um professor, eu entrava na sala de aula e dava instruções para eles, ensinamentos sobre legislação de trânsito, né? Como é que se comportar no trânsito, dentro do veículo, né? Com a cadeirinha, uso do cinto, sobre a criminalidade, enfim, fazia várias funções. E iria, às vezes também, nesses grupos de terceira idade, onde tinham lá suas reuniões, seus bingos, né? Seus cafezinhos. Até lembro-me que um dia eu entrei num grupo lá no centro comunitário do bairro Costa Silva, onde que tinha mais de 100 idosos, né, ou da melhor idade, bingando. E quando viram eu fardado, se assustaram achando que eu iria parar com aquele bingo. Muito pelo contrário. Eu disse para eles continuarem, que aquele ali era um meio de diversão para eles, mas que eu queria tomar um café com eles. Porque nas sextas-feiras eles faziam aquele café, cada um levava algo, se uniam, se juntavam e dividiam as suas farturas. E eu compartilhava com eles. E assim eu ia fazendo o meu entrosamento comunitário com aquelas pessoas. Em determinado momento eu cheguei num ponto de trabalho, na rua Otto Pizzenreuter, na frente de uma agência bancária que era do antigo BESC. E o dono do restaurante disse para mim assim, a dona Maria: Luiz Carlos, você soube o que aconteceu ali com a dona Agostinha? Eu disse: não imagino, porém algo aconteceu realmente porque tem vários veículos. Ela disse: ela está desenganada, com câncer, está bem complicada a situação dela, que já fazem 3 dias que ela não dorme, só fica sentada por conta do acúmulo de água no pulmão. Eu disse: mas por que ela não vai para o hospital? Daí a dona Maria disse: porque ela está com vergonha do médico, tendo em vista que ela parou de tomar o remédio para o câncer e começou a tomar garrafada e tem medo que o médico possa brigar com ela. E eu falei: mas isso não é motivo dela deixar de ir para o hospital. E eu me dirigi até aquela casa, tinha mais de 30 pessoas da família vindo de tudo quanto é lugar. Desde o início da rua parecia um velório já naquele momento. E eu fui passando por meio das pessoas, mal conhecia a família. E fui entrando, passei pela cozinha, perguntei onde que a dona Agostinha estava e me levaram até um quarto pequeno, que era praticamente confinado, de tão pequeno que era. Tinha mais 6, 7 pessoas lá dentro, janela toda fechada, meio escuro. E eu disse naquele momento: gostaria de que ficasse só o seu Atanásio aqui, marido da dona Agostinha, e todos se retirassem. E abrem essa janela também, porque senão ela vai dificultar a respiração mais do que já está, e por conta de contaminação também que pode surgir. Todo mundo assustado, porque eu cheguei lá meio impulsivo, mas era para ser feito aquilo. Hoje eu entendo os planos de Deus por conta de um passado que surgiu na minha vida, ou vários surgimentos. Ela sentada na minha frente, eu também sentei, olho no olho, disse para ela: dona Agostinha, vamos para o hospital, eu levo a senhora. Ela disse, gesticulou, né, para mim que não, por conta de que ela achava que ia morrer naquele dia e não queria ir mais para o hospital, por isso reuniu a família. Ela falava em gestos porque ela não conseguia de tanta dor falar, gemia demais e a expressão realmente estava muito abalada, muito abatida e fraca. Eu disse: a senhora está com muita dor? Me responde com a cabeça sim ou não. Ela fazia que sim. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou levar a senhora, independente da senhora querer ou não, porque na minha função como policial militar eu tenho que salvar vidas. E se eu não levar a senhora vendo a situação da senhora, eu estou obstruindo a minha função, estou ocultando a minha função. Então eu quero salvá-la, e quem vai poder dizer isso para a senhora é o médico. Se ele não puder resolver, ainda temos Deus, que poderá olhar pela senhora, ter compaixão e salvá-la. A senhora aceita aí? Ela fez sinal que não. Eu perguntei por quê. Ela falou: Poli,
E eu lembrei que Poli é um médico de oncologia de Joinville, muito conceituado, muito amigo meu pessoal. Na época era major. Eu falei, eu conheço o Dr. Poli. Eu vou ligar para ele. Peguei o telefone, liguei, ele estava no batalhão. Nada é por acaso, era uma sexta-feira onde ele atendia no batalhão. E eu disse, Dr. Poli, é o soldado Luiz Carlos, eu preciso ajudar uma pessoa que está aqui com câncer, ela é sua paciente. E a situação dela, o quadro clínico, é já um câncer evoluído, está com líquido no pulmão, né, muita água do pulmão, com dificuldade respiratória e com febre. O senhor atende ela por mim? Faça isso por mim. Ele disse, traga aqui no batalhão, que eu vou ficar aqui ainda meia hora, se você chegar aqui eu atenderei ela aqui. E ela assustada para mim, que ela não queria ir, eu falei, não, a senhora vai ter que ir. A senhora acabou de ouvir agora aqui a conversa, que ele vai lhe atender. Se a senhora acha que vai morrer realmente, pelo menos morra aliviada e com menos sofrimento, porque a sua família sofre junto. E a senhora tem uma menininha de apenas 6 anos. Ali nós chamamos a ambulância, colocamos na viatura e levamos para o batalhão. Quando chegamos lá, que o médico a examinou com o aparelho, ele fez sinal para mim que a água tinha tomado conta de todo o pulmão e que tinha que ser levada às pressas para o São José. Ele ligou para o São José, fez o encaminhamento, levamos dali já direto para o hospital. Foi feita a tomografia nela, eu acompanhei todo esse processo e ele disse para mim que ela teria que ficar internada. Porém, eu me assustei pela quantidade de água do pulmão que tiraram dela. 18 litros. Essa é a realidade. 18 litros. Ela ficou 15 dias internada, porém a cada dia aliviando, cada dia melhorando. E para quem achava que ia morrer naquele dia, depois de 15 dias que ela recebeu alta, que todo esse processo que ela ficou internada, ela acabou sendo medicada e o médico acompanhou e ela durou um pouco mais de 2 anos. Então foi um processo tão maravilhoso que toda a família se reuniu, prestaram uma homenagem para mim e é um orgulho para mim ter feito isso. Depois dos 2 anos começou uma nova batalha, porque ela seguiu um procedimento, começou a andar normal, começou a viver uma vida normal e começou a relaxar um pouco também. Via ela nos bingos novamente, via ela pela rua e não acabou acompanhando da forma que era para acompanhar o tratamento. Eu acabei tendo que levar ela para Curitiba, no Hospital das Clínicas do Câncer em Curitiba. E lá o médico examinou e disse que, de acordo com o raio-x que foi feito, o quadro dela evoluiu muito para pior. Aí ele levantou o raio-x, eu perguntei a ele como é que estava o quadro dela, ele levantou o raio-x e disse assim para mim, aonde há pontos brancos é câncer. Aí eu olhei para o raio-x e para ele e falei, mas então ela está totalmente contaminada pelo câncer e dominada pelo câncer. Ele disse sim. Para vocês terem uma noção, aonde há pontos de articulação, os ossos ali existiam. Foi para o pulmão, foi para o fígado, foi para o rim. E ele disse que ela não iria dali poder ficar internada porque não tinha mais o que fazer a ela. Ela segurou na minha mão e disse assim para mim, eu sei que hoje eu tenho certeza que eu vou morrer. E eu quero, de lá de cima do céu, orar por ti e ser o teu guardião. Nós viemos de volta para Joinville, deixei ela na casa dela e naquela noite ela faleceu. Então eu me sinto gratificante, me sinto usado por Deus, mesmo naquela época sem entender Deus. Hoje, atualmente, pelo dom que Deus me deu, me determinou e me ensinou, eu vejo o quanto nós podemos ajudar pessoas de diversas formas. As mais loucas, as mais difíceis, as mais simples, não importa a forma, mas sim ajudar. E eu vejo que podemos fazer isso com qualquer pessoa, ajudar o próximo, sem esperar algo em troca, mas sim o mínimo que eu peço, a oração. A exemplo do que eu fiz aqui, de doar algumas goiabas, pessoas queriam me retornar doando outras coisas, eu disse que não. Eu não quero fazer objeto de troca, eu quero fazer a minha parte. O que eu aceito de volta é uma oração, para que Deus faça a vontade dele sobre a minha vida, porque eu possa fazer e ajudar muito mais. Está aí
as minhas palavras e gostaria muito de ouvir, me ocupar esse tempo para poder sorrir com vocês também. Outro dia eu falo algo mais extrovertido para a gente ficar antenado e ligado. Deus abençoe, fico com Deus.